Vamos recebê-lo com alegria. Pastor Adriano é um amigo que conhecemos no ano passado, mora aqui em Tangará, e agora ele é o vice-diretor da IFOL Brasil, que roda o Brasil aí, em nome de Jesus, esteve conosco todos esses dias, e vai estar ministrando para nós aqui hoje de manhã, de noite no Ranchão, não é isso? É isso mesmo. E daqui uns dias em Campo Novo, e daí para frente. Rio Claro. São José do Rio Claro, não é isso? Sim. Amém? Então, seja benção, pastor, em nome de Jesus. Amém, querido. Tome o seu lugar. Vou pegar emprestado o trono da graça. Vou pegar o trono da graça emprestado. Amém, obrigado. Coloca um de fundo aí para nós, um instrumental, por gentileza, querido. Bom dia, povo de Deus. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, tá? A graça e a paz do nosso Cristo. Essa voz de taquara rachada é de 16 dias ministrando antes da EFOL. Eu estive na cidade onde eu estou morando, em Tangará, ministrando. Eu posso chegar aqui um pouquinho para cá, pastor? Eu só vou usar só a mesinha. Atrapalhar o senhor mais um pouquinho. Fica mais fácil de me acompanhar. Isso, obrigado. Muito bom. Estive ministrando no Pará, ou em Tangará da Serra, um seminário, uma conferência de maturidade que nós trabalhamos. E não parei mais, desde o dia 30. Desde o dia 30 nós estamos nessa pegada, aí fica assim essa voz aí de taquara rachada. Obrigado, meu pastor. Mas enfim, tivemos aqui esses dias, foi um tempo abençoado. Quem aqui que está participando da escola? Coisa linda. Nós temos vivenciado esse tempo de formação, né, de libertadores. Fazemos parte do ministério do pastor Eurípides Mendes, que eu acredito que também a maioria já conhece, ou todos já conhecem o pastor Eurípides, a partir de Almirante Tamandaré, do pastor Cote, da EFOL, e agora a EFOL Brasil, a EFOL na sua igreja. Então não é diferente nada daquilo que a gente vai falar hoje, nada daquilo que a gente vai tentar apresentar para os irmãos, daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, aquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Eu costumo falar que eu não sou um bom pregador, eu sou um bom contador de história. Mas as histórias da minha vida têm dado vida à minha história. Eu quero que isso também seja real na sua vida, tá bom? Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer. O Senhor é o Pai das luzes. Eu quero te louvar pelo dom da vida, pela graça ministrada a nós, por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nessa manhã tão agradável, nós queremos aqui compartilhar disso mesmo, de toda a nossa história, daquilo que o Senhor tem colocado a gente como voz para a igreja, como voz entre os teus filhos, como voz para a família. Em nome de Jesus, conduz esse tempo, Pai. Ilumine os olhos do nosso entendimento e que o nosso coração saia daqui completamente vencidos pelo Senhor. Nós queremos ser completamente vencidos pelo Teu Espírito. Que assim seja, assim será. É por Cristo que oramos, dizemos sim e amém. Amém, igreja? Como já fui apresentado, meu nome é Adriano Freitas, eu moro em Tangará, recente, eu sou de Goiânia, sou goiano, comedor de piqui, até parecer que está com hepatite, de tão amarelo que eu fico. Apaixonado em piqui, café e pimenta, goiano mesmo. No interior, goiano mesmo, no interior tem uma linguagem, fala goiano do pé rachado. Tem algum goiano aqui? Tudo comedor de piqui, ó. Tudo comedor de piqui. E pamonha, né, gente? Meu Deus. Então, quem é do interior, eu nasci em Goiás Velho, a famosa Goiás Velho, a cidade de Goiás. E lá fala isso, quem é goiano mesmo é goiano do pé rachado. Mas aprove Deus, eu sou pastor, como eu já disse, faço parte do ministério do pastor Eurípides Mendes, congrego na Igreja Batista da Vila Alta,
em Tangará da Serra, do pastor Tiago. Mas eu não sou pastor de igreja e também não sou pastor integral. Eu vivo do ministério itinerante, mas eu sou profissional. Eu ainda tenho meu trabalho. Eu trabalho com engenharia de telecomunicações, de transporte de dados de backbone nacional entre estado para estado. E eu sou funcionário da Oi. Eu não trabalhava para ela, trabalhava para todas as operadoras porque eu prestava serviço. Aí aprove Deus que o coração do diretor lá de Cuiabá, da Oi, me fez uma proposta e surgiu uma vaga para Tangará da Serra e mais 12 cidades vizinhas, inclusive Mutum, Rio Claro, Sapezal, Campo Novo, Diamantino, Arenápolis, Nortelândia, Denise, Açari, que é um povoado, Nova Olímpia, Barra do Bugres e Campos de Julho, são cidades que fazem parte da minha gestão do trabalho. Então, eu sou funcionário da Oi e trabalho fazendo a gerência desse transporte de dados a partir só da fibra ótica. Sou casado, travou. Deu quick. Vamos ver. Isso. Sou casado, vou fazer 25 anos de casado. Sou casado com essa linda mulher, não é fake, não é montagem. Ela é linda, minha filha é linda e eu sou feio. Eu tenho consciência disso. Eu costumo brincar e falar o seguinte: quando a minha esposa vem em alguma agenda comigo, o pessoal fala, realmente, pastor, a igreja me conhece, mas conhece ela só de ouvir falar. Quando os olhos, aí fala assim, agora eu conheço a mulher, dos olhos veem sua filha. Não só de ouvir falar, mas os meus olhos veem. E aí tem muita gente que chega em mim e fala assim, pastor, nossa, pastor, que mulher bonita, que filha linda, o senhor é um homem de sorte. Eu falo assim, eu não sei se eu sou de sorte ou ela é de azar. Das duas, uma, né? A questão é que vai fazer 25 anos que a nota fiscal está no meu nome, não tem mais devolução. Agora, vamos fazer a Virgínia, ela é pastora também, foi ordenada junto comigo. Nós fomos ordenados pelo pastor Paulo Júnior, da Sal da Terra, inclusive que é pastor do Eurípides. Nós éramos de lá, mas eu mudei e agora estou na Batista. Minha filha Isabela tem 14 anos e é o fruto aí do nosso amor, é o fruto da resposta do milagre. Querido, nós queremos trabalhar isso com você, falar para vocês sobre colocando a casa em ordem. Todos que participaram ou já fizeram EFOL sabem que a EFOL, que essa formação de libertadores, ela trabalha exatamente nessa área da vida, né? De caráter, reconstrução, posicionamento, postura, né? Na questão da sociedade, na questão principalmente da família, homem no seu papel de homem, mulher no seu papel de mulher, marido no seu papel de marido, esposa no seu papel de esposa, filhos nos papéis de filhos, a sua vida com relação à sociedade no modo cristão, no modelo cristão, na vida cristã. Dentro disso não foi diferente com a minha vida. Então eu quero compartilhar isso com você, contando uma história, uma bela história de Jesus, trabalhando no aspecto do Novo Testamento, e depois vou para o Velho Testamento para assim concluir com um pouquinho da minha história com você, tá bom? Então, se você quiser acompanhar, se você quiser abrir, você pode acompanhar comigo em Marcos 8. Enquanto você abre, procura, ou se quiser acompanhar aqui, eu sempre peço, mais uma vez aqui, claro, com a mídia, a transmissão, porque meus pais me assistem, minha família me assiste. Toda mensagem que eu ministro, aonde é transmitido, seja em qualquer lugar do Brasil, são as primeiras pessoas que eu envio, são meus pais. Quando minha mulher e minha filha não estão comigo, mando para elas o link, mas coloco também no grupo da família, tanto de pai como a família de mãe. Eu acredito que a maioria, ou todos nós temos isso hoje no WhatsApp. Mas por que, pastor, você faz isso? Porque é eles que validam a minha palavra. Quando eu estou pregando para vocês, meu irmão, ou trazendo um testemunho, na verdade eu estou pregando para mim. Porque a minha família me assiste. Minha mãe, nesse momento, está me assistindo. Acabou de passar para mim, mas meu pai senta e me assiste. Porque o maior testemunho é o nosso dentro de casa. Então vamos acompanhar esse texto. Acompanhe comigo, por gentileza, queridos. É um texto muito conhecido. Já virou cenas de Hollywood, bela cena de The Chosen. Quem aqui está assistindo The Chosen na Netflix?
Maravilha, né? Apesar que tem também no aplicativo já, se eu não me engano, já as 3 temporadas. Vamos acompanhar então. E eles então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, que suplicava a ele, que pedia a ele, gritava. Outras traduções dizem que clamava que Jesus o tocasse. Ele tomou pela mão e levou para fora do povoado. Repita comigo assim: pegou pela mão, fora do povoado. Amém. Vamos lá. Depois de cuspir nos seus olhos, depois de cuspir nos olhos daquele homem, repita comigo: cuspir nos olhos. Muito bom. E impor-lhe as mãos, perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo as pessoas e elas caminham, ou elas andam como árvore, ou como parecem árvores andando. Repita comigo: árvores andando. Muito bem. 25. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos daquele homem. Então seus olhos foram abertos. Sua vista foi restaurada e ele enxergava tudo claramente. Jesus então disse a ele: vai para a tua casa e não entre no povoado. Antes de entrar na próxima história, querido, essa aqui é uma história, como eu já disse, muito conhecida, bastante conhecida pelo povo evangélico, e com certeza você já ouviu uma mensagem, alguma canção, como eu disse, cenas de uma dramaturgia, ou seja ela cinematográfica ou dramaturgias brasileiras, que contam essa história, que falam, os 4 evangelhos contam essa história, mas de um aspecto de visão diferente. Nenhum é diferente do outro, mas são detalhes que são colocados, por isso que eu escolho Marcos, nessa história específica que eu gosto de estar, porque foi onde Deus ministrou muito na minha vida. E é interessante, eu preciso trabalhar com vocês no primeiro ponto, que quando apresentaram, trouxeram aquele cego, Jesus, o escritor Marcos fala o seguinte, que quando trouxeram, aquele camarada gritava que Jesus tocasse nele, que Jesus resolvesse o problema. E aqui eu tenho uma primeira lição nisso aqui. A maioria das vezes a gente procura Jesus e está tudo certo, nada errado, e temos que procurar o Cristo. Ele é o nosso Redentor, Ele é a pessoa que conduz nossa vida, nossos sonhos, a nossa casa. Mas é interessante que às vezes nós procuramos Ele com interesse para resolver um problema. Baseado nessa história, e também de muitos testemunhos, e também um pouquinho da minha história, que vocês vão entender, eu percebo que Deus, Cristo, não resolve o problema. Espera um pouquinho antes de você começar a falar de mim. Eu acredito que Deus resolve pessoas diante dos problemas, porque os problemas não vão acabar. Às vezes nós procuramos Jesus, procuramos o nosso Deus para que Ele resolva o nosso problema, e está tudo certo. Mas não adianta nada Deus resolver o meu problema se Ele não me resolver diante do problema. Porque se Ele resolve o problema e eu não sou uma pessoa resolvida na vida, diante do outro problema eu vou surtar novamente. Eu vou viver um ciclo vicioso dependente daquilo que Deus faz, não consciente daquilo que Deus é. Vou repetir, às vezes nós vivemos um ciclo vicioso da vida, buscando a Deus na dependência pelo que Ele faz, e não numa consciência de filho a partir daquilo que Ele é. Quando Deus me resolve diante dos problemas, cumpre em mim o que Ele diz para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas eu sou resolvido, venci o mundo. Então se apeguem comigo e se resolvam, porque vocês também vencerão. Ponto. Então gritaram, mas Jesus tinha um propósito naquilo ali. Mas é interessante que fala que pediu que trouxeram suplicando que Jesus tocasse nele. Olha como começa o 23. Jesus tomou o cego pela mão. É assim que começa, não é? Sim ou não? Então o problema dele estava resolvido. Ele pediu que o quê? Que o curasse ou que o tocasse? Que o tocasse. Jesus pegou ele por onde?
Já tocou, resolveu. Não era isso que ele queria? Está resolvido. Você está vendo que são detalhes, pastor Cristian. São detalhes da vida que a gente precisa observar. Nem tudo que nós pedimos para Deus é exatamente o que Deus quer resolver na nossa vida. Mas tudo que Deus resolve na nossa vida é exatamente assim que devemos viver. Imagine um cego de Maré de Si, como nós dizemos lá no interior de Goiás. Cego de Maré de Si. Cego. E o cara falou assim: Jesus, toque em mim. Ou a fé desse cara era demais, talvez ele viu aquela mulher, eu não sei a cronologia da história, mas pode ser que seja depois daquela mulher que toca nas vestes de Jesus, do fluxo de sangue, lembra? Talvez ela ouviu o testemunho daquele rapaz: se o cara me tocar, eu já resolvo o meu problema. Aquela mulher, cara, sofreu, eu conheci ela até me deu esmola uma vez. É porque às vezes, como eu disse, nós pedimos algo para Deus para resolver os problemas, mas não buscamos de Deus algo para resolver a nossa vida diante dos problemas. Enfim, Jesus pegou aquele cara pela mão. Nem tudo que pedimos para Deus é exatamente o que Deus tem para nós. Continuando o texto, eu percebo que é o seguinte: levou para fora do povoado. Então, vamos voltar lá. Pediu que o tocasse, Jesus pegou ele pela mão, está resolvido. Está resolvido. A segunda coisa que eu percebo no texto, se você estiver acompanhando aí, posso voltar lá também. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. O que eu aprendo com isso, queridos? Lugar de confronto, de conforto. Aonde aquele cego estava, como ele era cego, tudo que o povo fazia era o quê? Entregar as coisas para ele. Tudo na mão dele. Ele era cego, não trabalhava. Provavelmente tinha família, provavelmente tinha amigos ou conhecidos, que ele não foi sozinho até Jesus. Mas Jesus leva ele para fora do povoado. Agora, aqui um detalhe incrível. Se você for ler o contexto, principalmente o anterior, posterior também, mas principalmente, uma multidão acompanhava Jesus. Muita gente. O ideal, meu irmão, se Jesus for fazer algo, todo mundo conhecia aquele cego. Sabia que o cara era cego de nascença. O ideal para o evangelismo era Jesus curar ali no meio da multidão ou curar fora? No meio da multidão. No meio da multidão. Porque todo mundo ia ver o milagre e falava: rapaz, o cara é o cara. Eu via ele, sabia que ele era cego, agora ele enxerga. Mas um detalhe, ele leva ele para fora do povoado, distância das coisas. Tem coisas que Deus quer trabalhar na nossa vida, e Ele tem que tirar da nossa zona de conforto, dessa zona de acomodação que nós vivemos. Você sabia que tem pessoas que se acomodam na enfermidade só para ter as pessoas servindo ela? Tem gente assim. Para ela é confortável não precisar trabalhar, tem tudo na mão. Eu estava ministrando num lugar e um camarada ouvindo meu testemunho, minha história, falou: pastor, eu também tive um problema de coluna, já faz 2 anos, e eu faço de tudo para o médico me dar lá, como se eu não pudesse trabalhar mais, só para mim continuar recebendo do INSS. Sabe, detalhe, sabe quantos anos? 28 anos. E aonde há louvor nisso? O cara se acomodou. Por quê? Porque além dele receber o benefício do INSS, que é direito, mas ele já tinha condições, tanto é que ele estava trabalhando de Uber. Dirigia o dia inteiro de Uber e ia no médico e falava com o médico fazia lá um laudo, onde ele não tinha condições de trabalhar para continuar recebendo, porque era confortável para ele. Aí, pastor, o dia que eu não quero trabalhar, eu não trabalho, eu faço a obra de Deus, eu venho para a igreja o dia que eu quero, se não precisa ficar preocupando com o trabalho, se tem seminário, eu participo. E aí eu vou lá, eu vou empurrando com a barriga. É isso que muita gente não entende. Essa expressão ela é válida, meu irmão. Empurrar a vida com a barriga. O que Jesus fala para aquele povo quando ele multiplica pães e peixe? Ele atravessa para Cafarnaum. Eu até falei isso aqui na EFOL. Ele atravessa para Cafarnaum. As pessoas procuram ele a noite inteira. Quando vê ele de manhã, fala: Jesus, você sumiu. E nem mandou a localização. No meu zap aqui não tem uma mensagem do Senhor. Aonde o senhor estava? Nós passamos a noite inteira te procurando. Ele falou: te procurando. Ele falou: vocês me procuram, porque eu fartei de vocês de pães e peixes. Mas o verdadeiro pão vocês não querem.
A verdadeira vida vocês não querem. E o verdadeiro pão não é aquele que Deus mandou o maná no deserto. O verdadeiro pão é aquele que dá a vida em favor dos seus amigos. Porque o Deus de vocês é o quê? É o seu ventre. Empurrar a vida com a barriga é você estar satisfeito somente com aquilo que te agrada com o seu ventre. Faz do seu Deus o seu ventre. Aí eu fui entender essa expressão, empurrar a vida com a barriga. É acomodação. Então Jesus precisava tirar aquele camarada da sua zona de conforto. Meu irmão, Deus vai ou já está restaurando a sua casa. Já está restaurando a sua vida. Mas entenda, tem momentos que Deus vai te tirar dessa zona de conforto. Vai mexer nas suas estruturas para a gente entender o que, querido? Que não é o problema resolvido. É a pessoa resolvida diante do problema. O problema daquele cego, meu irmão, não era não enxergar, não ver. O problema daquele cego era não ver aquilo que se enxergava. Vocês vão entender isso, no próprio texto fala. Então entenda que tem momentos que Deus vai tirar você, como Ele me tirou da minha zona de conforto, ainda que eu não estava na mesma situação do nosso irmão ceguinho, que já não é mais ceguinho ou não foi mais ceguinho. Vamos lá. Terceira coisa que eu posso aplicar aqui nesse texto. Cuspir nos olhos, quebra de protocolo. O texto continuando fala que Jesus levou ele para fora do povoado. Tem versão que fala que ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou nos olhos. Tem evangelho que cita assim. E está certo? Tudo certo. Mas Marcos fala, e cuspindo ele nos seus olhos. Pensa na cena, meu irmão. Pinta o quadro comigo. Se isso acontecer hoje, meu irmão, nós vamos naquela época, mas se isso acontecer hoje, da morte, da cadeia, da processo, deu tilt. Acho que foi eu. E disse Deus, haja luz. Olha, rapaz, tá vendo aí? E ouve, olha só. Dá processo, por quê? Porque é algo assim, meu irmão, vamos ser sinceros. É muita falta de educação aí. Agora você pensa em Jesus fazendo isso no meio da multidão. Ia virar um alvoroço. Mas Jesus não queria tratar a multidão, Ele queria tratar aquele cego. Então eu percebo que tem coisas que Deus vai mexer no protocolo da nossa vida. O que é o protocolo? É aquilo que é certo, aquilo que identifica. Inclusive quando você faz uma chamada, uma reclamação, seja por um produto, por que for, com telefonia, o que eles te passam? O número do protocolo, para ele poder achar o quê? O problema pela qual você reclamou. Jesus quebra protocolo para mostrar que Ele é a solução da nossa vida. Eu vou quebrar protocolo em você, porque, irmão, não faz sentido. Jesus cuspiu no camarada. Qual que é o... Irmão, Jesus não tinha poder, não? Pode levantar a mão assim, ó. Veja. Ele viria ou não? Jesus quebra protocolo na nossa vida, para ele entender que tem coisas que ele resolve da maneira dele, não do nosso. Para começar ali já é quebrando orgulho. É da maneira dele. É da maneira dele, é do jeito dele, é como ele faz. Como Marcos, por que eu acho mais detalhe? Porque Marcos, no período que Jesus andou e ministrou, Marcos era um garotinho, porque Marcos é o único evangelho que foi feito por reportagem. Aliás, o único não, corrijo. Marcos e Lucas, mas Marcos era muito menino. Provavelmente ele converteu depois, ou às vezes como menino já converteu vendo Jesus fazer as coisas e depois foi caminhar com os discípulos. Então ele, provavelmente, meu irmão, que ele chegou nesse cego e falou assim, cara, me conta aí como é que foi essa história. Aquele que passa pelo problema, ele sabe dos detalhes do que ele está vivendo. Jesus sabe dos detalhes do que você está vivendo, das limitações, das necessidades que você precisa. Aí percebe-se isso. O que ele fez? Que ele chegou no cego. Eu entendo dessa forma, porque por isso que ela é a mais curta, que ela foi por reportagem.
Marcos foi escrevendo. Me fala aí, como é que foi essa história do cego? Ele lá, cara, eu cheguei lá gritando, né, pedindo que ele me tocasse, ele me tocou, pegou pela mão, ele levou ali naquela, sabe aquele lugarzinho ali assim, ó, lá naquela árvore, sabe onde tem aquele monte de árvore? Ele me levou para lá. Aí a multidão acompanhou, não, a parada era comigo com ele, rapaz. Chegando lá, ele cuspiu nos meus olhos. Como é que é? Ele cuspiu nos seus olhos. Então tá bom, você está falando, eu acredito em você. Então, por reportagem. Porque Marcos cita detalhes que somente quem passou pelo processo poderia dizer. Somente quem passou pelo processo. Deus sabe o processo que você está vivendo na vida. E os detalhes que precisam ser tratados. E é isso que eu quero trabalhar com vocês, querido. Quebra de protocolo. Às vezes a coisa, e eu não estou falando que a coisa tem que sair do eixo, tem que ficar mal resolvida, não é isso. Estou dizendo que tem momentos que a gente tem que descer do trono, descer da cruz, e falar, Senhor, conduz o processo, porque eu não dou conta mais não. Eu não consigo mais. Resolve a sua maneira. Eu tentei da minha maneira, só quebrei a cara. Tentei da minha forma e só, como diz no interior, só me lasquei. Resolve a sua maneira. Quebra protocolo na minha vida. Eu gosto das coisas certinhas. Eu gosto das coisas assim, ó. Cada um no seu quadrado, bonitinho, tudo certinho. E tem hora que Jesus não vem para bagunçar a nossa vida. Vem mostrar que a nossa vida é uma bagunça. Para Ele poder resolver certas situações na nossa vida. Assim como foi com o irmão ceguinho. Nós temos um outro que eu posso aplicar aqui. Esse aqui eu preciso ler com vocês. Olha aqui, ó. Levantou os olhos, porque aqui no 23, no final, ó, cuspiu nos olhos, impôs-lhe as mãos. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Olha o 24. Ele levantou os olhos e disse, vejo as pessoas, e elas parecem árvores andando. A maioria das traduções diz, vejo as pessoas como árvores que caminham. Como árvores caminham. O que eu percebo aqui, pastor? Que tem coisa na nossa vida que nós precisamos não ver, mas discernir o que enxergamos. Nem todo mundo que vê enxerga, mas quem enxerga sabe exatamente o que está vendo. Vou repetir devagar, se você quiser anotar. Nem todo mundo que vê enxerga, mas todo mundo que enxerga sabe exatamente o que está vendo. Repita comigo, escuta aqui comigo, querido. Jesus orou por aqui, cuspiu nos olhos e perguntou o que ele via. Jesus não tinha poder para curar esse cara de uma vez só, não? Sim ou não? Uma vez no dia ele levantou de jejum, aí ele esqueceu que estava de jejum, Pedro deu um pedaço de pão para ele comeu, quebrei jejum, estou sem unção. Ou no dia o Espírito Santo não estava tão santo assim na vida dele. Está vendo como a gente é religioso, irmãos? Nós somos religiosos, né? Aí, eu tenho uns negócios comigo, de fazer algumas perguntas para Jesus. Para Deus, para o Espírito Santo, de algumas coisas que eu não estou entendendo. Então, eu até falei isso aqui no seminário, na escola. Quem pergunta o que quer, ouve o que não. E eu fui perguntar, Senhor, essa parada aqui não tinha como se resolver de uma vez. Não, me explica aqui 2 vezes, para um só processo. Eu falei, Adriano, a questão não era eu orar 2 vezes. A questão é que às vezes eu tenho que insistir com você, para você entender o que eu realmente quero que você enxergue. Porque você só vê. E quem anda por vista não anda por fé. Quem anda por fé anda no sobrenatural. Quem anda por vista não anda por fé. Mas quem anda por fé caminha no sobrenatural. Caminha sobre as águas, vai acima das circunstâncias. Tem a vida resolvida diante dos problemas. A questão não é andar por vista, não é pelo que se vê. Fé é o firme fundamento das coisas que não, e as convicções daquilo que se espera. Meu irmão, esse paralelo é claro que hoje tem ultrassom, mas vamos pensar quando não tinha, não enxergava. Mas uma mãe, ela precisa ver o filho para saber se é mãe? Um pai, estou falando de pai. Não estou falando de pai naca, estou falando de pai. Um pai precisa ver o filho para saber que é pai?
Não vê só com 9 meses. Por quê? Por que uma mãe sabe? Porque ela tem convicção naquilo que ela está esperando. Uma mulher, quando está grávida, ela está o quê? Esperando o filho. É a origem da palavra esperança, espera. Ela não viu. Estou falando, tira a ultrassom, inclusive tem a de 3D hoje já, né? O pai, mas com 9 meses ela vê por quê? Porque ela tem fé, ela acredita. Assim Deus queria trabalhar com aquele cego, Jesus queria, como queria trabalhar com a gente. A deixar de andar por vista. A deixar de andar pela circunstância, meu irmão. Não é a circunstância que define a nossa vida. Como não era a circunstância da falta de visão daquele homem que circuncidava a sua vida. Que definia, que circulava a sua vida e que definia a sua vida. E aí vem aquela pergunta. Vê alguma coisa? Veja os homens como árvore. Verso 25. Fala o seguinte. Mais uma vez, Jesus põe as mãos sobre os olhos daquele homem. Então seus olhos foram abertos. Mas espera aí. Se ele já via homem, árvores andando e homens parados, porque eu vejo homens e árvores andando. Então ele já via, não via sim ou não? Um cara que era cego, de maré desci. E aí ele fala assim, cara, eu estou vendo os homens e as árvores, estou vendo. Só que as árvores andam, os homens estão parados, tem hora que os homens andam, está uma bagunça. Então ele já via. Às vezes é assim a nossa vida. A gente vê as coisas, mas tudo está bagunçado. Aí Jesus ora mais uma vez. Então a questão daquele cego não era recobrar a vista, era discernir o que enxergava. Porque a vista ele já tinha recebido já. Vejo. Jesus falou assim, você vê alguma coisa? Ele, vejo. Ele levantou os olhos, vejo. O que você vê? Homens e árvores. Mas só que para mim está uma bagunça. Porque para mim, homem anda e árvore fica parada. Eu estou vendo as árvores andando como os homens. Tem alguma coisa errada. E olha que não era filme lá do Senhor dos Anéis. Não era o Senhor dos Anéis. O que é as árvores andando lá? Olha que detalhe fantástico nesse texto. Para ensinar para ele, era fácil a diferença entre homem e árvore. Uma hora, ele ia chamar uma árvore para sair, ele ia pegar nela e chamar, ele não ia responder nada, a hora que ele pegar, não, é uma árvore. E uma hora ele ia tentar plantar o ser humano, jogando água no pé dele. Ô, para com isso, rapaz, por que você está me molhando? Então era fácil ele separar. Mas não é esse o detalhe. O detalhe está no texto. Então os seus olhos foram abertos, sua vista foi restaurada. E agora ele já não mais via. O que o texto fala? E ele enxergava tudo claramente. Ele discernia entre árvore e pessoas. Nessa pergunta, e aqui agora eu vou começar a entrar na minha historinha. Essa pergunta, ela é simples. Como nós enxergamos a vida? Como você enxerga as pessoas da sua casa? Vou melhorar a pergunta. A sua casa tem preço pelo dinheiro que paga nela? Ou ela é de imensurável valor porque ela habita pessoas? O que mais tem valor para nós, meu irmão? As pessoas que habitam dentro da nossa casa ou a alvenaria e toda a estrutura nela empregada? O que é mais valioso? O carro do ano que nós temos, seja ele de qual ano que for, as pessoas que ele carrega. Porque ali um detalhe que Jesus nos ensina é, nós estamos misturando coisas com pessoas. Mais valioso é o seu trabalho, porque naquela época, madeira era o combustível da época, era o petróleo da época. Tinha um valor imensurável. Quem tinha uma exportação de madeira era riquíssimo. Talvez nós damos mais valor no nosso trabalho do que nas pessoas que o nosso trabalho alimenta. Mais no cargo que nós temos na empresa, ou por sermos dono da empresa, ou nos funcionários que lá habitam. E para continuar a nossa história, Jesus fala no verso 26. Jesus então
mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Querido, tem coisas que Deus faz na nossa vida, é para a gente ir para casa falar para a nossa família. O normal era Jesus falar o quê? Cara, vai lá agora e testemunha para todo mundo te conhece. Você não enxergava, agora você vai sozinho. Você não precisa mais de esmola, agora você vai trabalhar. Então vai lá e fala para todo mundo. Jesus: não, vai para a sua casa. Porque o que Deus restaura na nossa vida é para começar a restauração do nosso lar, meu irmão. Do nosso lar sai a testemunha, mas a nossa vida dentro de casa tem que ser um testemunho. Da nossa casa, de lá sai o quê? A testemunha. Ide por todo mundo e serão as minhas testemunhas, e sereis minhas testemunhas. Então testemunha sai de casa para ir para as nações, para ir para a cidade, mas testemunho nós temos que dar dentro de casa. Vai lá para a sua casa falar o que eu fiz na sua vida. O que é que Jesus fez? Ele ministrou na vida dele, que nem tudo que ele quer é realmente o que ele precisa, nem tudo que ele pede. Ministrou na vida dele que ele ia quebrar alguns protocolos, vou mudar algumas coisas. Ministrou na vida dele que Jesus precisava vivenciar o discernimento na vida dele a partir do que ele enxergava, não do que ele via, apesar de não ver antes. E aí agora eu entro na minha história. Tem coisa que Deus faz na nossa vida. Não entre no povoado, vá para casa. O que Deus está fazendo na sua vida é para restaurar literalmente a sua família. E hoje chegou o dia em que você entendeu, como o pastor Christian, sem saber, eu só falei para ele o tema da mensagem e o texto básico, que não é esse, tá? Esse aqui é a introdução, que é o que eu vou ler agora. Como ele bem disse, talvez chegou o dia de você chegar e falar assim: realmente, eu quero me entregar a Jesus, eu tenho andado de algumas formas equivocadas. Vou ler esse texto com vocês rapidamente para contar a minha história, para a gente partir para o final. Aqui agora eu falei para vocês que eu ia aplicar do Novo Testamento e no Velho. Olha que interessante o rei Ezequias, que provavelmente você já ouviu mensagem, sabe da história dele, porque ele tem uma palavra-chave marcante. Naqueles dias adoeceu Zedequias. Perdão, queridos. Perdão, Isaías 38, de 1 a 5, perdão. Achei que era para colocar em todos, eu esqueci. Isaías 38, de 1 a 5. Isso aqui também é repetido em Crônicas. Mas eu gosto aqui porque é mais específico, tá? E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Essa doença vai te matar, você não vai viver. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te que lembre de que andei diante de ti em verdade, com coração reto e perfeito. Eu gosto dessa tradução que fala com coração perfeito e sincero. Fez o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: volta lá, diz a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração, vi tuas lágrimas. Eis que vou te acrescentar 15 anos. Características comuns saltadas desse texto. Ezequias era homem de Deus, irmãos, porque não tem como um camarada falar para Deus, não era para o profeta: Senhor, lembra que eu andei na sua presença, andei na verdade, andei em verdade. Segunda coisa que nós extraímos do texto: coração perfeito e sincero, um coração doador. O Senhor sabe que eu fui com um coração reto, o Senhor sabe que eu andei na sua presença, que eu tive um coração perfeito. O cara era bondoso de coração. O texto é bem claro: coração perfeito e sincero. Homem de Deus, meu irmão, não tinha. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida na vida de Ezequias, que era homem de Deus. Terceira coisa que eu posso tirar do texto para aplicar para a gente: o cara andava na presença, tinha um coração sincero e perfeito, e ele fazia o que era reto diante de Deus. Meu irmão, qual que era o problema desse cara? Nenhum. O cara era crente, o cara andava na presença de Deus, tinha um coração perfeito, sincero, quebrantado, e o cara, meu amigo, andava, fazia o que era reto. Todos os mandamentos que Deus ordenava para ele cumpria. Fazia o que era reto aos olhos de Deus. Qual que era o problema de Ezequias? Ele não tinha sua casa, que jeito? Em ordem.
Quem está falando com vocês, queridos? Quem está falando com vocês é um homem, como eu disse, eu tenho 44 anos, nasci em 1978, na cidade de Goiás, velho, às 10h30 da manhã, no quarto número 10. Por que você sabe disso, pastor? Foi a revelação? Não, foi minha mãe que me contou. Quem está falando com vocês é um homem que aprendeu algumas coisas com a vida escolheu bater em alguém. Falei isso muito aqui na ministração, nas aulas, falei isso em alguns atendimentos. Quem está falando com vocês é um menino que, segundo a minha mãe e meu pai, e um tio meu que já morava em Goiânia nessa época, com 3 meses de nascido, há 44 anos atrás, eu tive uma infecção no ouvido, que foi tão forte que eu peguei meningite. Afetou uma glande lá e acho que também deveria ter um surto viral da meningite. Com 3 meses de nascido, eu fui dado como morto. Quando cheguei em Goiânia, minha mãe contando porque meus pais me levaram às pressas para Goiânia. Quem está falando com vocês é um homem que tem 19 cirurgias no corpo. Todas as minhas cirurgias que eu passei foi congênitas. Nenhum acidente. Nunca quebrei. Se eu quebrei alguma coisa na vida, acho que só foi a unha. Eu esqueci de cortar, estava grande, eu acabei quebrando ela. Eu fiz 11 cirurgias de hérnias inguinais, hérnias na virilha, 6 do lado direito e 5 do lado esquerdo. Eu sou estéril, meu irmão. Descobri isso aos 12 anos de nascido, a partir desses 12 anos eu operei 4 vezes de varicoceles. Na ejaculação, os filhos do crente aqui nascem tudo morto. Nasce não, né? Na verdade, quando sai o sêmen, já morre tudo no percurso. É uma doença congênita. Eu operei 4 vezes de varicoceles e nunca reverteu. Quem está falando com vocês é um homem que já sofreu 4 infartos. Inclusive, o último eu sofri em Tangará da Serra, dia 17 de dezembro. Lá no supermercado Atacadão, para quem conhece Tangará da Serra. Eu tenho 2 doenças congênitas no coração. Repolarização cardíaca, minhas artérias abrem e fecham sozinhas. Elas não têm entupimento, eu não tenho gordura. Não tenho nem colesterol, nunca tive nem esteatose hepática. Nunca tive, todos os exames que já fiz, diabetes. Mas eu tenho 2 doenças cardíacas. De nascença. As artérias do meu coração fecham sozinha. E quando eu preciso de bombear o coração por algum motivo, às vezes por uma dor, por um esforço físico, ela fecha, aí eu desmaio e vem um sintoma de infarto. Inclusive eu estou com a cicatriz bem visível ainda do último cateterismo. Nesse último cateterismo descobriu a minha segunda doença do coração, chama doenças coronárias degenerativas. As veias das minhas artérias, além de ter esse problema, em vez dela sair assim, com ramificação, ela sai desse jeito, pastor, igual uma cobra andando. E aí quando o coração pulsa, tem hora que o coração não consegue, aí sobe as enzimas, e é onde eu passo mal com sintomas de infarto. Quem está falando com vocês é um homem que, ao fazer o exame do coração, ao fazer a ultrassom do coração para ver o segundo infarto que eu tive no cateterismo, e ao fazer, se eu não me engano, chama ecocardiograma, é como se fosse uma ultrassom, o médico falou para mim, cara, você não tem dor no estômago não? Eu falei, não, eu tenho azia. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você não tem uma pedra na vesícula, você tem um tijolo. Você tem que ir para rapaz, isso aí é um problema sério. Se alguma pedrinha desse tijolo aí vazar e for para o seu pâncreas, já era. Procurei um cirurgião geral, numa segunda, na terça-feira ele me retirou minha vesícula. Eu sou uma pessoa que, com 30 anos de idade, eu descobri que eu não tinha mais circulação nos braços. Muita dor, muita dormência. Aí eu descobri que eu tenho um tipo de lerdeza, um tipo de ler, chama túnel do carpo, acredito que a maioria me deu nos 2 braços. Tive que fazer uma cirurgia em cada mão para liberar o túnel do carpo. Quem está falando com vocês é um homem que, quem me viu chegando aqui, eu ando com a bengala apoiando, porque quando eu terminei meu exame, a minha cirurgia da retirada da vesícula, pastor Cristian,
eu com muita dor nas costas, fui fazer uma tomografia, eu descobri que eu nasci sem cartilagem, aquele disco na minha lombar, nas 4 vértebras. L3, L4, L5, L6 e na V1, que é a que liga ao cóccix, não tem vértebra. Ela desceu, cada vértebra encostou uma na outra e abaulou. Eu descobri que eu tinha espondilolistese com protusão e abaulamento. Os meus ciáticos faziam um Z na lombar, eu sentia muita dor, estava perdendo a força das pernas. Tem 6 meses que eu operei da coluna, tive que colocar 16 parafusos e pinos e 6 coroas na L4, L5, L3, L4, L5, L6 e na V1. Eu fui mostrar a foto antes, não quero ver esse trem não. Não foi, Dalila? Perdão, meu Deus, eu preguei sobre Sansão, desculpa. Diana, meu Deus, aonde eu viajei, gente? É porque minha última aula foi sobre Sansão e Dalila. Perdão, é Diana, viagem. Por isso que eu ando meio torto, sinto dor. Em dias mais agitados eu tenho que tomar morfina, eu ando com morfina. Quem está falando com vocês é um homem que toma 14 remédios todo dia. Porque em 2015 eu descobri que estava com leucemia. E ao descobrir que está com leucemia, estava eu aí com meus 36 anos para 37, minha filha nova. Depois de terminar um seminário em Catalão, é uma cidade que fica a 300 quilômetros de Goiânia, inclusive, diga-se de passagem, uma boa cidade, já quase na divisa com Minas Gerais, Catalão. Terminando com Eurípides. Todas as doenças, o meu primeiro infarto, que eu sofri, eu tinha acabado de ministrar um seminário com Eurípides em São Gabriel do Oeste, 120 quilômetros de Campo Grande. Quando eu descobri que estava com leucemia, eu tinha acabado de terminar. No domingo nós terminamos o seminário, na segunda-feira eu senti no incômodo, descobri que estava com leucemia. Falei, Eurípides, eu tenho que parar de pregar contigo, cara. Não dá não, pelo amor de Deus. Você fala que ele fala assim para mim, o pessoal já dizendo, pelo amor de Deus, não morre no EFOL não, cara. Morre lá em Tangará, morre lá perto da sua mulher. Até o pastor que chegou a brincar comigo, eu cheguei do Pará, aqui na EFOL, eu fui para o Pará fazer uma agenda, eu cheguei ali, tá vivo, tá tudo bem? Falei, achei assim, né? Tô bem, pastor. Não morre aqui em Mutum, não? Morre em Mutum, não? Deixa para segunda-feira, você vai lá. Porque é um cara que carrega um estrago na vida, meu irmão, com relação à saúde. Descobri então que estava com leucemia. E da leucemia produziu linfoma de Hodgkin, de esclerose nodular de nível 2, tacando todos os nódulos do meu pulmão esquerdo e toda a minha clavícula esquerda. Se você chegar perto de mim, você vai ver que eu tenho uma cicatriz, que foi de um nódulo que retirou para poder fazer a biópsia, para definir, para discernir aí qual que era o tipo de câncer, qual que era o tipo de linfoma que eu tinha. Lá, inclusive, eu ia colocar nessa página mesmo que está aí, me siga lá no Instagram, e se inscreva lá no meu YouTube, lá tem um testemunho meu do meu tratamento. Testemunho, assim, um vídeo de quando eu tomava minhas químio. Você vai ver lá que realmente que eu era mais feito que eu já sou. Fiquei mais feito que eu já sou, meu irmão, na químio. Mas quem está falando com vocês é um homem que teve que parar a vida, aonde Deus teve que tocar em mim a partir da enfermidade. Deus teve que me tirar da zona de conforto, apesar que eu sempre trabalhei muito, não era conforto de quem era acomodado, e eu não vivia encostado, forçando a barra para receber do INSS. Mas às vezes a zona de conforto somos nós mesmos, Anderson, nosso coração mesmo. Quem está falando com vocês é um homem que Deus teve que quebrar protocolo. Deus teve que tocar no meu coração a partir da enfermidade. Quem está falando com vocês é um homem que precisava discernir o que enxergava e o que via. Começamos o tratamento. Tratei de leucemia e linfoma de 2016 a 2022, início de 2022. Tive que parar minhas agendas, perdi tudo que eu tinha. Porque eu encostei pelo INSS por causa do câncer. Na época, em 2015, eu ganhava bem mais, obviamente bem mais, que eu era técnico de telecom, mas eu trabalhava só em Goiânia para Netcombo. E ali eu tinha aluguel de carro, periculosidade, porque eu subia nos postes. Ali eu tinha um adicional por ser motorista, por dirigir.
e tinha mais o meu salário. O INSS me encostou na época com R$ 818. Eu tinha um carro que eu trabalhava para a empresa e o carro da minha esposa. Casa, móveis. Fomos parar na casa do meu sogro, com sacolas de roupa, caixas de panela. O guarda-roupa nosso desmontado porque não conseguimos vender. Porque foi carro, foi os 2 carros, foi móveis, foi a casa. E eu fui mudar para a casa do meu sogro. Deus quebrou o protocolo na minha vida. Desde quando casei, antes de casar eu comprei minha casa em Goiânia. Casei com 20 anos, a Virgínia com 19. Tínhamos casa própria, toda a vida moramos na nossa casa. Deus quebrou. Sabe por que às vezes Deus faz isso? Para derrubar a gente do nosso orgulho. E achar que a gente não precisa das pessoas. E achar que nós somos autossuficientes. Nós não somos, meu irmão. Nós não somos autossuficientes. Nós somos limitados. Porque quem nos dá graça é Deus. Deus quebrou o protocolo na minha vida. Deus me levou para fora da minha condição, me pôs num quarto do meu sogro. Não foi para me humilhar, nem humilhar minha filha. Não foi. Quem está falando com vocês é um homem que precisa tomar, como eu já disse, no mínimo 13 remédios por dia. Eu falo 14 porque tem dia, ontem mesmo, antes de ontem não, foi quando eu cheguei do Pará. O voo demorou demais, cancelaram um voo meu. Quando ataca muito, eu tenho que tomar morfina para conseguir dormir e para aliviar a dor da coluna. Não a dor do problema que eu tinha, mas a dor pós-cirúrgica. Um homem, pastor, que decidiu não parar, mesmo com tanta limitação, sabendo que eu tenho que fazer coisas que me limitam, coisas que eu não posso extravasar, mas um homem que tem a disposição e um coração, não que, claro que se eu falasse com o Anderson, ele ou qualquer obreiro ou irmão dele levaria, mas eu queria ter comunhão com o pastor Maurício. Acordei 2 horas da manhã, fui levar ele em Cuiabá, e 9h30 da manhã eu estava aqui com vocês ontem, para poder viver aquele momento. Um homem que aprendeu a olhar para a vida, queridos. Mesmo vendo esse estrago de dores, eu olhei para a vida e eu falei, vida, você cabe dentro de mim. Um homem que aprendeu a amar os pais, a honrar os pais. Um marido que aprendeu todos os dias. Como eu sempre vi, irmão, se você sentar com a minha mulher e com a minha filha, ela nunca vai falar para você, não porque ela vai mentir, mas eu nunca fui um ruim marido, eu sempre fui um bom marido. Você perguntar para minha filha, você sempre vai ver que eu fui um bom pai. Mas às vezes essa é a consciência errada nossa. Por achar que somos bons, não achamos que precisamos ser melhor. Talvez o que você está buscando não é uma esposa boa. Talvez você precisa tornar um marido para ela melhor. Talvez você está buscando para a sua vida, não é um marido bom que você tem, mas é tornar para ele a esposa melhor que ele precisa. Talvez nós estamos buscando filhos bons, mas talvez Deus está trabalhando aqui na minha vida e na sua, para tornar para ele pais melhores que eles precisam. Porque Deus não se contenta com é bom. Quando ele olhou para a terra e viu toda a criação, ele falou assim, é muito bom. Mas quando ele fez o homem, ele falou assim, aliás, ele olhou para a terra e falou assim, é bom, não é isso que ele falava? E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu que a luz era boa. Mas quando ele olha para o homem, ele falou assim, é muito bom. Porque ele não se contenta com o bom, ele tem para nós aquilo que é melhor. Quem está falando com vocês é um homem que olha nos olhos da esposa, mesmo tão limitado da vida, que todo dia ela e minha filha são minha enfermeira. Tomou o remédio, passa a mensagem, amor, agora é hora. E por último, agora na minha última revisão, que foi em fevereiro, eu sentindo esquecimento. É ir chegar do quarto, chegar na cozinha, ir fazer alguma coisa, não lembrar, sentindo algumas incomodações, fui fazer o exame, a radioterapia, ela necrosou a minha tireoide. E eu tenho que tomar 2 vezes ao dia, Puran T4, que é a reposição hormonal. Mas eu olho nos olhos da minha esposa e da minha filha, sabe o que é se olhar para a vida e falar assim, a vida, você cabe dentro de mim. Olhar para minha esposa e falar assim, amor, você cabe dentro de mim. Olhar para minha filha e falar, filha, você cabe dentro de mim. Olhar para os meus pais,
mesmo com tantos defeitos, que meus pais erraram comigo, não conhecia Deus, conheceu através de mim. Mas eu olhar para o meu pai com 70 anos, que inclusive está me ouvindo agora, e falar: pai, o Senhor cabe dentro de mim, eu não mudaria nada na minha história. Mãe, a senhora cabe dentro de mim, porque a minha história só existe por causa de vocês. E vocês foram o instrumento que Deus usou nessa terra para me trazer. Então vocês cabem dentro de mim. E eu olhar e querer me revoltar com o câncer, com a doença, pastor, jamais. Porque cabe dentro de mim. Porque eu quero chegar no final da vida. E o dia que a minha filha for escrever a lápide do meu túmulo, e escrever uma história: o meu pai terminou a vida casado com a minha mãe, pai dos seus filhos ou da sua filha, e avô dos seus netos, se Deus permitir eu chegar até a minha geração, terceira e quarta geração. Ela não vai escrever lá que eu preguei, que eu fui diretor de EFOL, que eu escrevi livros. Eu quero que ela escreva isso, porque o legado que eu vou deixar para ela não são as páginas dos livros escritos que eu estou fazendo. O legado que eu vou deixar para a Isabela é dizer para ela assim: filha, a vida continua, e eu vivo a vida dentro de você, assim como Cristo vive a vida dentro de nós. É o legado da minha história, é o legado da sua história. Não é as páginas de um livro, mas são as páginas da vida que os nossos filhos vão escrever a respeito de nós. É olhar para minha mulher, como na segunda quimioterapia que eu tomei. Eu tomava 9 horas de quimioterapia no Hospital do Câncer de Goiânia, que chama Araújo Jorge, que é uma das maiores referências do Brasil. Quando eu chegava em casa, a primeira noite eu tinha que tomar um banho muito quente durante 40 minutos e tomar 50 gotas de clonazepam, 2,5 mg, para conseguir dormir. Porque o banho quente dilata os poros. Quando os poros dilatam, você tem um pensamento, é liberado algo no cérebro, onde você se sente anestesiado. Quando eu sentia assim, minha esposa dava o remédio. E detalhe, eu conseguia dormir 2 horas, porque acordava de dor no corpo, vomitando. Aí eu levantava, minha esposa, nesse período, quando eu tomava os 3 primeiros dias, ela deixava eu dormir sozinho, porque eu me mexia muito, levantava muito, banheiro, minhas unhas ficaram pretas, essa região minha escureceu. Claro, normalmente, acredito que eu tinha cabelo, tá? E um dia eu acordei para tomar mais um remédio, falei: não vou chamar a Virgínia não, porque ela acordava para poder me dar o banho, me sentar na cadeira. Aí quando eu chego na sala, eu escuto uma oração dela de joelho, chorando, eu gemendo de dor, com febre. Ela dobrou o joelho, eu não vi ela fazer, eu só vi que escuro. Eu cheguei assim, pastor Cristo, não tão perto. Ela orava e falou assim: Senhor, se for para Isabela, para Adriano morrer, me leva no lugar dele, porque a Isabela vive sem eu, mas ela não vive sem o pai. Ela precisa do pai para levar ela no altar, ela precisa do pai para continuar ensinando ela no caminho. Então, Senhor, leva a minha vida, passa a doença para mim, porque a Isabela não tem estrutura para viver sem o pai dela. Hoje nós vemos o contrário, pastor Christian. O pai que não quer saber do filho, a mãe que não quer saber do filho. E eu escuto a minha mulher orando. Você já parou para pensar nisso? Você escutar a sua esposa orando: Deus, me leva no lugar, porque a Isabela vive sem eu, mas não vive sem o pai. A referência da sexualidade dela é o pai. O pai dela já tem um sermão, porque quando eu namorava eu já preparei a pregação do casamento dos meus filhos. E ela falava: o Adriano já tem a mensagem do casamento. Então o Senhor me leva no lugar. É isso que nós não entendemos, meu irmão. Foi onde eu olhei para mim, pastor, e falei: a questão, eu nunca pedi para Deus curar o câncer, Anderson. Nunca pedi para Deus curar o câncer. Sabe o que eu pedi para Deus? Me ensinar o que o câncer estava me curando como marido, o que o câncer estava me curando como um pai, o que o câncer estava me curando como um filho, o que o câncer estava me curando com meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos, o que o câncer estava me curando como ovelha, o que o câncer estava me curando como um pai. Por isso, meu irmão, não é resolver problema, mas é Deus nos resolver diante do problema. Por isso que eu abro sempre a minha história dizendo: Deus não vai resolver problema, Ele nos resolve diante do problema. A questão não era curar o câncer, era curar o Adriano, para que eu me tornasse um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor.
Por isso, a vida decidiu me bater, mas a vida do jeito que ela cabe dentro de mim. E pode ser que amanhã, meu irmão, eu perco minhas pernas, alguém me traz de cadeira de rodas para vir pregar para você. Pastor, mas se o senhor perder a voz, meu irmão, eu vou pregar em Libras. Porque Deus me ama. Deus te ama. Deus te ama, meu irmão. Deus nos ama. E essa é a história da nossa vida. Por isso, Anderson, quando eu olho para a minha história, eu digo: vida, você cabe dentro de mim. Você cabe dentro da minha vida. Você cabe na minha história. Pastor, mas e aí, se eu só perder o movimento das mãos, a voz? Meu irmão, eu vou vir pregar em código Morse. Mas eu não deixo, sabe por quê? Porque aquele que começou a obra na minha vida, ele vai terminar. E enquanto Deus tiver uma obra para mim, eu sou imortal. Enquanto Ele não cumprir a vida dele que Ele tem para mim aqui nessa terra, que venha câncer, ainda que eu acho que não vem mais, que venha problema. Meu problema não é de coração, minha questão é estar meu coração pronto para fazer a vontade dEle. Eu quero orar com você e com a sua casa mesmo, por enquanto sentados. Nosso tempo já está vencendo. Tem uma canção que fala assim: neste lugar tu és real, vou me encontrar totalmente. Consegue? O seu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita e a minha herança. Eu não abro mão disso, meu irmão. A vida bate, mas a vida cabe dentro de nós, porque foi a vida que Deus escreveu ao nosso respeito. Eu quero orar com você. Se eles conseguirem tocar essa canção do Disco Praise, está tudo certo. Se não conseguir, não tem problema. Enquanto eu oro com vocês, queria que vocês pensassem na sua família. Estou vendo que muitos estão do lado da esposa, dos filhos. Se você puder, pega na mão da sua esposa. De repente Deus hoje está quebrando protocolo na sua vida. Talvez você precise sair desse mundo isolado seu, mundo de bebidas, drogas, prostituição. E veio um homem todo limitado, meu irmão. Eu estou aqui pregando todo dia, tentando me dedicar todo dia, porque é o que Deus me chamou. Sou limitado, sou, meu irmão. Eu era muito mais do que isso, eu dava até pirueta se precisasse. Por isso que eu começo sempre meu testemunho dizendo que as histórias da minha vida têm dado vida à minha história. Pode começar. Este lugar, tu és real. Queria convidar você a ficar de pé. Queria chamar você à frente, que quer entregar a sua família para Jesus. Ah não, pastor, a minha família já é crente. Beleza. Então quero convidar você a se entregar para a sua família. De repente você não vive nem metade da história que eu vivo, ou talvez você vive pior do que eu. Mas é essa história que eu quero pedir para Deus escrever na sua vida. Talvez você queira entregar a sua família, ou se entregar. Chegue mais para frente, por favor, queridos. Tem muita gente vindo. A gente consegue orar por eles, pastor? Se eu chamar alguns obreiros, pastores para orar por eles, rapidão, não vou, tá? Fazer. Tá bom? Tá. Amém. Pastor pediu para os intercessores, quem puder vir aqui para a gente orar pelo pessoal. Pastor, eu quero entregar a minha família. Chegue mais para frente, tem mais, ó, tem espaço aqui, ó. Vamos espremer mais para cá, tem mais gente ali no corredor. Mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, será
Será que você pode falar isso agora nesse lugar? Tu és rei. Talvez você está precisando agora entregar para sua família. Você tem Jesus e Jesus te tem. Isso para você não é problema. Talvez hoje chegou o dia de se entregar à família. Pais entregado às mães, mães entregado aos pais, aos filhos, marido entregado à esposa, esposa entregada ao marido, pais entregado aos filhos, filhos entregados aos pais. Você que é intercessor e quiser vir orar, só em colocar as mãos. Essa é a história da vida, meu irmão. A sua história cabe dentro de você. Mesmo com tantas dores, mesmo com tanta limitação, a história da vida cabe dentro de você. Diante do teu altar, a história da sua vida cabe dentro de você. Meu irmão, Deus está te resolvendo diante dos problemas da sua vida. Não é os problemas, é a vida em si. É o dom da vida que Deus te entregou. É a graça sobre a sua casa. É a graça sobre os seus sonhos. É o dom da vida. É o dom da vida a partir de você. É Deus te colocando no lugar, quebrando o protocolo ou não. Deus tocando em você. É Deus te levando para fora da sua zona de conforto. É Deus mudando a história da sua vida. Eu estou aqui como testemunha viva de que a vida continua. De que a vida continua. A vida continua, se amasse, a vida continua. Nós não paramos, nós não andamos pelas circunstâncias. Nós vivemos pela graça do Pai. É essa graça que nos conduz. É a história da sua vida, porque a sua vida continua. Você não tem motivos para reclamar da vida. Você não tem motivos, porque você tem a própria vida para viver. Você tem sua família para viver. Você tem seu marido, mulher. Mulher, você tem seu marido. Marido, você tem sua esposa. Pais, você tem seus filhos. Filhos, você tem seus pais. Para celebrar a vida, por mais limitada que ela seja. Deus está restaurando todas as áreas da sua vida. Todos os seus sonhos. O dom da vida está em vocês. O dom da vida faz parte de vocês. A história da sua vida vai dar vida à sua história. A história da sua vida vai dar vida à sua história. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. A minha colheita é o teu amor. A minha herança é o teu amor. Sabia diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. É a história da sua vida, meu irmão. É a história dos seus sonhos. Receba o abraço do seu pai. Receba o toque da vida do seu pai. É o momento da sua história diferente. Deus está te colocando no lugar certo. Deus está mudando as coisas do lugar onde precisa. Ele está quebrando o protocolo. Ele está te tirando da zona de conforto. Não limite mais suas forças. Você tem saúde, você é forte. Levante a cabeça da sua casa. Seja o sacerdote que Deus chamou você para ser. Porque a sua casa em ordem é a ordem de Deus na sua casa. A sua casa em ordem é a ordem de Deus na sua casa. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas escolhe um dia. Essa é a vontade de Deus para você, meu irmão. É na presença dele. Coração reto, coração sincero. Mas o dom da vida tem dado vida ao seu dom. Tua casa de pé, as paredes do seu coração sendo levantadas, e cada detalhe da sua vida Deus está colocando em ordem, porque a ordem de Deus é a vida para você. Esse é o dom da vida. Esse é o dom da vida. Seja inteiro na vida dessa vida.
inteiro na vida da família. A gente não sabe de amanhã. Talvez amanhã seja o meu último dia de vida. Talvez hoje à tarde. Mas eu fui inteiro como marido. Eu fui inteiro como pai. Eu sou inteiro como filho. As histórias da minha vida, então seja inteiro na vida dessas crianças. Complete na vida dela tudo que Deus está completando na vida de vocês. Hoje chegou o dia de colocar a casa em ordem, porque a ordem de Deus é viva, é vida na sua casa. Seja inteira, menina, naquilo que você é. Não deixe pela metade as suas ações, porque você é uma criança de 11, 12, 13 anos, não sei. Mas na sua idade seja inteira. Entenda a plenitude do Evangelho a partir da sua idade. Isso é colocar a vida em ordem. Ser completa como filho, ser como filha, ser completa como irmã, ser completa amanhã como esposa, que um dia você vai chegar. Principalmente ser completa naquilo que Deus te entregou. Deus está colocando a vida de vocês em ordem, porque a ordem de Deus é o dom da vida. Sejamos inteiros a cada dia que viva, cada detalhe da sua história, cada detalhe dos seus sonhos, sejam inteiros, porque amanhã a completude e a plenitude do Evangelho vai chegar a vocês, até vocês, para vocês viver o dom da vida. Por isso a casa em ordem é a ordem de Deus para a vida. Amém, igreja? Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Amém, igreja? Esse é o dom da vida. Esse é o dom da vida. O dom da vida é viver para Ele, com Ele, por Ele, porque dele são todas as coisas. Por isso nós vivemos a vida que Deus tem para nós. Amém, igreja? Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Ah, sim, filha minha mesmo. Você não viu que é a minha cara? Obrigado, pastor, eu sempre falo, para não ter crise lá em casa, veio parecido comigo. Filha do gêmeo, quando estavam sonhando com uma inseminação, a Virgínia se engravidou. Até nisso, obrigado, pastor, eu esqueci de falar. Até nisso, Deus fez um milagre na minha vida. A Isabela é filho gerado no ventre, porque antes disso ela já foi gerada no coração de Deus. Sim, minha filha é nossa filha, não foi adotada, foi Deus que nos deu um milagre, amém? Obrigado, pastora, obrigado, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Quem for abençoado, dá um glória a Deus aí. Senta aí um pouquinho. Vocês viram que às vezes a gente murmura por muito pouco, né? Vocês viram por que murmuração é pecado? E um pecado que impediu o povo de entrar na terra prometida. Porque a murmuração é fruto de um coração insatisfeito. Um coração grato, ele sabe ser grato em todas as circunstâncias. Pega essa palavra para mim poder ser o melhor pai que eu posso ser, o melhor esposo que eu posso ser, o melhor filho que eu posso ser, sempre procurar, não é? Em nome de Jesus, aceitar a vida que o Senhor nos dá, é um dom de Deus. Lógico que a gente não pode ser acomodado, a gente tem que orar, tem que fazer o que tiver que fazer, mas não pode parar reclamando das coisas, não. Amém, irmãos? Quem recebeu essa palavra nessa manhã, fala glória a Deus. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar o culto dessa manhã. Nós não podemos encerrar sem dar oportunidade para você devolver no altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Não é? Porque quando a gente também retém os nossos dízimos e as ofertas, a gente está falando para Deus, aquilo que o Senhor me dá não é o suficiente. Não é? Um coração que tem medo de faltar amanhã, reflete um coração, como que eu vou dizer assim, avarento, e não um coração grato. Cada das vezes que você caminha até o altar para devolver o seu dízimo, a sua oferta, você está falando para Deus, muito obrigado pela provisão. Muito obrigado pela provisão. Pode me abençoar, que eu vou ser um investidor do reino de Deus. Então, se você veio preparado, você pode sair do seu lugar, vir até o altar. Se você não veio preparado, você pode pegar, fazer como eu vou fazer aqui, ó. Você pode pegar o Pix da igreja, não é? E fazer o seu Pix em nome de Jesus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu
centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém? Olha só, irmãos, preciso dar alguns recadinhos. Primeiro, no próximo final de semana tem uma Campa Kids para as crianças de 4 a 7 anos. Não é para 3 e nem para 8. Vai ter o acampamento, cada um na sua idade, no decorrer do ano. Amém? Então, quem tem filhos de 4 a 7 anos, quem que vai fazer a inscrição, tia Márcia? Abel? Abel está aí? Está ali. Você vai ficar lá no balcão, Bel, é isso? Abel vai ficar lá no balcão fazendo a inscrição. Irmãos, não dá para deixar para a última hora. Quem fizer até a terça-feira da célula, fez. Depois de quarta, não adianta chorar. Ou a gente se organiza, ou a gente não faz mais nada. Tá? É muito difícil para a igreja a gente pegar, fazer um encontro com o amor de Deus. Uma semana antes tem 30 pessoas. No dia do encontro tem 80. Você tem que mudar a equipe, arrumar alojamento, fazer tudo. Não é fácil. Então a gente vai começar a bater o pé nos prazos. Tá certo? Quem entendeu isso, fala glória a Deus. Então, qual é o último dia de fazer a inscrição para o Campa Kids? É terça-feira. Quarta, você vai deixar o teu filho chorando para você aprender a se organizar. Cada vez que ele chorar em casa, você vai falar assim, ó, por que eu não me organizei? Amém? Quem entende isso, fala glória a Deus. É justo, irmão? Sim ou não? Amém. Então, vamos lá. E vai ser assim daqui para frente. Tá bem? O que mais temos de recado aí, meu jovem? Tem no telão aí? Batismo. Batismo será sexta-feira, dia 21, feriado, 3 horas da tarde. O batismo esse ano, irmãos, a partir desse ano nós vamos mudar. Em vez de fazer com aquelas batas que a gente sempre teve, nós estamos fazendo uma camiseta bacana. Então, a partir de agora, quando você preencher a ficha de batismo, vai ter lá, você quer encomendar uma camiseta? Fala o número dela. E a camiseta vai custar R$ 45. Pastor, eu não quero. Tudo bem, você desce as águas com a bata. Mas nós temos 40 pessoas para o batismo até agora, e só uma não quis camiseta até agora. As outras 39 quiseram. Amém? Então, a gente vai ver também se às vezes é questão de condição financeira ou não. Se for esse o caso, a gente vai abençoar a pessoa. Amém? Então, o batismo, que horas que é, irmãos? 3 horas da tarde. Então, tem que chegar antes. Chega umas 2h30, umas 15 para as 3, lá na Casa Kids, tá bom? E se você tiver também alguém lá na tua célula que vai batizar, por favor, né, nos dá isso o mais rápido possível, senão também não vai dar tempo de fazer uma camiseta. Tempo de batizar dá, mas de fazer a camiseta, então a gente precisa começar a se organizar um pouquinho mais, tá certo? O pedido das camisetas nós vamos fazer amanhã de manhã. Então, quem quiser trazer e puder trazer a ficha, porque tem um monte de ficha andando na rua. Eu digo isso porque tem ficha para todo lado ainda. E nós já temos aqui no escritório quase 40 pessoas para batizar para a glória de Deus. Amém? Vamos dar um glória a Deus para Jesus por isso? Amém. O que mais, meu jovem? Tem mais nada? Acabou? Agora é folga? É, nós saímos do EIFOL agora, né? Aleluia. Hã? Ah, o módulo 2 da EIFOL, aqui ó, já está as datas. O módulo 2 da EIFOL era para ser de 21 a 26, 5 dias, manhã, tarde e de noite, né? Mas nós conversamos aqui para a gente fazer só à noite, então nós vamos estender o prazo para que quem trabalha puder participar. E o módulo 2 é sobre cura emocional. Já tem 2 palestrantes confirmados, falta ali o terceiro, confirmar quem vai ser. Vai ter o terceiro palestrante, mas só confirmar quem é que vai ser. E nós estamos esperando a resposta de um amigo muito abençoado aí. E em nome de Jesus, tomara que dê certo, tá bom? Glória a Deus. As inscrições vão começar a liberar daqui uns dias, né? Daí procura a Diana e o Anderson, tá? E vamos ver se tem alguma coisa. Acho que é isso mesmo. Então vai ser... o pagamento não é mais pelo site. Faz inscrição pelo site. Depois de fazer a inscrição pelo site, vai fazer a inscrição ali com o Anderson, com a Diana. Tá bem? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Obrigado, tá vendo? Estava esquecendo disso aqui que eu estava querendo lembrar. Irmãos, quinta-feira começa os cursos da igreja normalmente. Então, quinta-feira já começa o CCE. A pessoa que tiver que fazer inscrição, ou já fez inscrição, vai ter aula de quinta e domingo, por enquanto, no período do culto, tá certo? Então, quinta-feira já começa o CCE. O pastor Robson não está aqui hoje, mas pediu para mim que eu avisasse. Então, quinta-feira volta o culto normal. Nós estamos 15 dias sem ter culto aqui, só lá na Mamoeiros. Então, quinta-feira nós temos culto normal e CCE nas salas. Os outros cursos, mais para frente, a gente vai falando, tá bem? Glória a Deus. Aleluia. E aí a gente vai falando da agenda no decorrer dos dias aí.
mas agora nós temos uns dias de folga só com culto e os cursos, né? Homem de Excelência volta para a igreja, Mulher Rara volta para a igreja. Nós temos, graças a Deus, uma igreja muito viva, que todos os dias quase temos compromisso para quem quiser. Tá bem? Pastor Adriano, muito obrigado, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, seu ministério. Estamos juntos aí, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Eu vou encerrar o culto, só queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Deus abençoe a senhora, já conheci. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Então vamos encerrar. Pai, eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor Jesus já fez. Quero agradecer por essa palavra. E a tua palavra sempre é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Palavra que alinha, realinha o nosso jeito de ser, a vida, dá uma direção. Queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram trazidos de maneira voluntária até a tua casa. Queremos abençoá-los, Deus, e pedir que o Senhor abençoe para que haja multiplicação e esse ministério consiga realizar tudo aquilo que o Senhor determinou a nós. Quero pedir, Senhor, que o Senhor abra as janelas dos céus sem medida, Senhor, para derramar bênção e abundância por todos aqueles e para todos aqueles que praticam esse princípio, Deus, que eles possam viver o melhor dessa terra, que o Senhor possa levá-los em paz, em segurança e com esperança para os seus lares. Que o teu grande amor, que a comunhão consoladora do Espírito Santo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus hoje para sempre. Está encerrado. Dá um abraço em pelo menos 3, 4 irmãos, irmão, e volta para casa sendo a melhor pessoa que você pode ser em nome de Jesus, tá bom?